Sejam bem-vindos ao nosso canal. Nós queremos pedir a todos vocês, se possível, se inscrevam no nosso canal e nos ajude a crescer. Também não esqueça de deixar ao final o seu like, se gostou ou não gostou do nosso estudo. O estudo a seguir é de inteira responsabilidade de seus idealizadores e apresentadores. Estudos para a Escola Bíblica Dominical no primeiro trimestre do ano de 2020. O objetivo nesse trimestre é estudarmos as cartas de Paulo aos Colossenses e também a carta a Filemon. A nossa lição presente no estudo de Colossenses é a lição 4, com o título O Mistério do Evangelho. E esta lição destina-se às classes de jovens e de adultos da Escola Bíblica Dominical. Nós temos no presente momento essa lição 4, tomando o texto para estudo de Colossenses capítulo 1, do verso 24 ao verso 3, já do capítulo 2. E o texto em si, podemos ler na Bíblia, é o seguinte, e assim está escrito: regozijo-me agora, diz Paulo, no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo, pelo seu corpo, que é a igreja, da qual eu estou feito ministro, segundo a dispensação de Deus, que me foi concedida para convosco, para cumprir a palavra de Deus, o mistério que esteve oculto desde os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória, a quem anunciamos, admoestando a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, para que apresentemos todo o homem perfeito em Jesus Cristo. E para isto também trabalho, combatendo segundo a sua eficácia, que opera em mim poderosamente, porque quero que saibais quão grande combate tenho por vós e pelos que estão em Laodiceia, e por quantos não viram meu rosto em carne, para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em caridade e enriquecidos da plenitude da inteligência para conhecimento do mistério de Deus Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Este é o texto
que temos para considerar nessa lição de número 4, onde o textuário é o verso 27, que diz: aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. Peço a atenção dos professores, porque esta lição é importantíssima, mostra a grandiosidade do plano de Deus em nosso favor, o operar de Deus em nós para alcançar este mistério, esta excelência que aqui Paulo apresenta. Não é só em Colossenses que isso é apresentado, nas cartas também aos Efésios isso é colocado, como Filipenses, podemos captar a mesma coisa em outras cartas também. Mas continuemos considerando que para o estudo desta lição 4, o mistério do Evangelho, temos os 3 tópicos do nosso desenvolvimento, no nosso padrão de estudo na escola dominical, que é, primeiro tópico, a glória de sofrer pelo Evangelho. Depois, o Evangelho e o mistério de Deus. E finalmente, o homem perfeito em Cristo Jesus. E assim, podemos continuar na nossa lição, lembrando que temos nosso material de classe para ser distribuído aos alunos, e desse material que nós retiramos, o que expomos aqui como padrão para o estudo ou a apresentação da aula depois nas diversas classes. Como introdução, consideremos este texto. Na sessão proposta para o estudo desta lição, consideraremos o que Paulo nos diz sobre o seu compromisso sincero com os cristãos colossenses, em razão de pertencerem ao corpo de Cristo. Aqui ele expressa a sua disposição de sofrer e lutar de todas as formas para que eles permanecessem firmes no seu chamado e conservassem as riquezas espirituais que haviam recebido de Deus. Veremos também o que ele nos diz sobre a natureza do Evangelho e a grandeza incomparável de Cristo Jesus. E observem que na expressão final, grandeza incomparável de Cristo Jesus, é assunto que já vimos também no início desta carta e que ele volta a citar em outro aspecto, com outras palavras, essa grandiosidade de Cristo Jesus, mas destacando que nessa grandiosidade de Cristo Jesus há um mistério revelado de que nós somos participantes e que em Cristo Jesus Deus nos faz ser perfeitos. Observe que é uma palavra bem ousada, mas é essa palavra mesmo, bem ousada, mas verdadeira. Cristo pode nos aperfeiçoar para sermos um homem perfeito, ou conforme no outro lugar está escrito, para nós chegarmos através das experiências e o operar de Deus em nós, a estatura de homem perfeito em Cristo Jesus. Então observe, não é pouca coisa o que essa lição quer dizer para nós, e precisamos estar atentos e destacar isso para os nossos alunos, animando-os nesta peleja pelo Evangelho, por Cristo, porque é muito grande a recompensa e aquilo para o que o Senhor está nos conduzindo. Mas continuando, passando já ao primeiro tópico da nossa lição, a glória de sofrer pelo Evangelho, num primeiro parágrafo do nosso material de classe, consideremos as considerações do apóstolo nestes versículos
revelam algo do seu chamado particular e são ocasionadas pela menção de que os colossenses haviam sido feitos participantes da mesma fé e esperança cristãs, graças à pregação do Evangelho, do qual Paulo havia sido constituído ministro. Esta é a primeira vez em que o apóstolo se refere a si mesmo usando este termo, porque, em primeiro lugar, eles deviam ter a certeza de que Epáfras, aquele de quem haviam ouvido o Evangelho, era um fiel ministro. Está no primeiro capítulo, no verso 7. Agora, precisavam saber que esse Evangelho era uma mensagem para o mundo inteiro e que havia sido confiada a Paulo, particularmente no que diz respeito aos gentios, entre os quais se encontravam os próprios colossenses. Então, a exposição inicial de Paulo neste texto para hoje, Paulo sofrendo, Paulo preocupado, inquieto por causa da igreja em Colossos. Mas, na verdade, em outras escritas de Paulo, ele fala que não era só Colossos, ele se preocupava por todas as igrejas, onde não podia estar ao mesmo tempo, e se afligia como estava conduzindo, se preocupava e chorava diante de Deus quando sabia que as igrejas estavam sendo invadidas por obreiros que traziam mensagens diferentes do genuíno evangelho. Por isso que ele vai dizer em Gálatas: se alguém vos pregar outro evangelho, porque não há outro, seja anátema. E na ousadia que tinha, chegou a dizer: se alguém vos pregar outro evangelho além daquilo que eu já expus, seja anátema. Portanto, era muita autoridade de Paulo, mas confiado justamente no ministério que tinha recebido do Senhor. Nesse texto que estamos estudando, nesse subtítulo, a glória de sofrer pelo Evangelho, volto ao texto bíblico nos versos 24 e 25, para relembrarmos bem a expressão de Paulo, quando ele diz assim: regozijo-me agora no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo, pelo seu corpo, que é a igreja, da qual eu sou feito, ou estou feito, ministro, segundo a dispensação de Deus, que me foi concedida para convosco, para cumprir a palavra de Deus. Assim, dando continuidade, nesse primeiro subtítulo e nesse primeiro parágrafo, quero apresentar o texto de Gálatas, capítulo 2, versos 7 a 9, Gálatas, onde Paulo fala fortemente em defesa do Evangelho e também a favor dos gentios chamados para a salvação. Ele coloca assim: antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me estava confiado, como a Pedro o da circuncisão, porque aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, esse operou também em mim com eficácia para com os gentios. E conhecendo Tiago, Cefas, que é Pedro, e João, que eram considerados como as colunas, a graça que se me havia dado, deram-nos as destras, em comunhão comigo e com Barnabé, para que fôssemos aos gentios e eles a circuncisão. Observe a humildade de Paulo, que chegou a procurar os apóstolos e expôs para eles, aqueles que eram considerados cabeças ou colunas da igreja, ou colunas da igreja é a palavra mais correta, Tiago, Pedro e João,
o que ele anunciava entre os gentios, porque naturalmente havia muitos que vinham falar para os irmãos em Jerusalém que a Ásia estava perturbada pelas palavras de Paulo, na verdade distorcendo, e com isso Paulo foi até eles expor o evangelho que pregava, e eles entenderam. Assim como Pedro pregou, sendo ele indouto para os judeus que eram religiosos, e muitos deles doutores, e Pedro, entretanto, de Deus alcançou graça e sabedoria, e multidões aceitavam o evangelho entre os judeus. Primeira pregação, 3.000, segunda, 5.000, e depois, que poderíamos dizer? Aí a palavra não registra mais, mas ficou evidente que um homem douto pregou aos que eram religiosos, judeus de modo geral, todos eles, porque era o povo de Deus, tinham eles a palavra de Deus consigo, e o evangelho foi recebido. E agora, ao contrário, Deus colocou um doutor para pregar aos gentios, e as multidões aceitavam o evangelho, e o evangelho prosperava por toda a Ásia, Macedônia, Acaia, pronto. E eles entenderam e concordaram, estenderam as mãos para Paulo e Barnabé e ficaram acertados. Nós vamos pregar aos judeus, Tiago, Pedro, João, e você, Barnabé, pregue aos gentios. Pronto, foi um acerto. E isso é, vamos dizer assim, algo que para Paulo era de conforto e descanso, porque as colunas da igreja sabiam que ele pregava e concordavam, reconheciam que o evangelho estava confiado a ele para ser anunciado aos gentios. É o porquê ele tem essa ousadia de falar, ministro do evangelho. Mas continuando ainda no segundo parágrafo, temos o nosso texto dizendo: lembremos que o apóstolo se encontrava na prisão enquanto escrevia esta epístola, e bem sabemos que tal circunstância representava grande tristeza para os fiéis e oportunidade de calúnias e imposturas por parte dos falsos obreiros. Mas vendo as coisas à luz da sabedoria de Deus, ele apresenta essa situação como um argumento, não somente para incitar os cristãos colossenses a permanecerem firmes na palavra anunciada por ele ou por seus enviados, a fim de que seu sofrimento pelo evangelho ou por eles mesmos não fosse em vão, mas também para provar que ele era um verdadeiro ministro do evangelho, pois que havia sido escolhido para padecer o resto das aflições de Cristo, ou seja, como o próprio Senhor Jesus padeceu pela igreja, fazendo a vontade de Deus. Assim o apóstolo estava padecendo pelo nome e pela causa de Cristo. Então observe bem, digamos hoje, um líder do cristianismo preso. Meu Deus, que escândalo! Quantos não compreenderiam? Ou mortos, julgados e mortos, como muitos estão sendo hoje por todo o Oriente. Mas entendam, estão morrendo, sendo presos, estão entrando em julgamentos sumários, totalmente parciais, condenados por pregar o evangelho do Todo-Poderoso. Então, precisamos acordar e entender: uma causa é prisão injusta, sofrimento e perseguição injusta, e aquilo quando alguém de fato deve por transgredir os mandamentos dos homens ou os de Deus. Então Paulo coloca que ele foi chamado para isso. E lembremos então
da passagem que temos em Atos capítulo 9, no verso 15. Lá, quando Paulo foi chamado, a palavra que Jesus disse a respeito de Paulo para Ananias. A palavra é esta, Atos 9, verso 15: disse-lhe, porém, o Senhor Jesus: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel, e eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Então já estava na chamada já de Paulo, que ele estava sendo constituído para levar o evangelho a gentios, a reis, a filhos de Israel, e certamente sofreria nesta missão que lhe era dada. E Paulo estava consciente disso, não recuou em momento algum diante das aflições. E lembremos de Atos capítulo 14, depois de ser apedrejado na Ásia, ele passa por todas as cidades onde já tinham conquistado alguns fiéis ao evangelho, e disse para eles, animando-os e também incentivando-os a conservar na fé, porque era necessário que se padecesse pela causa de Cristo Jesus, porque nos convém que com muitas aflições alcancemos o reino dos céus. Então isso Paulo já sabia, todo mundo conhecia isso, e ele está preso. Por um lado era algo para alguns negativo, mas para ele estava descansado, e chamar a atenção dos irmãos para estarem descansados e confiantes, e não temerem serem presos ou perseguidos por causa do evangelho. Jesus, que é o Senhor, padeceu, e por que nós, seus servos, não padeceríamos? Jesus mesmo disse: o mundo me aborreceu, se o mundo perseguiu a mim, certamente perseguirão a vós também. Portanto, temos que entender esta parte. Mas, continuando, indo para um terceiro parágrafo, nesse primeiro subtítulo, a glória de sofrer pelo evangelho, observe, Paulo não reclama, ele se regozija, e o texto da nossa lição diz: aqui chamamos a atenção para o fato de que ele começa falando sobre o seu ministério de sofrimento pela causa do evangelho, e para assegurar a integridade da fé do povo de Deus, referindo-se a tudo isso como motivo de alegria, não de tristeza ou de aflição. A palavra é: regozijo-me agora no que padeço por vós. E continua: justamente pelas razões consideradas nos parágrafos anteriores, ele compreendia que o ministério da palavra exige tanto sacrifícios como também expõe ao vitupério. Mas em tudo isso, o obreiro é feito mais semelhante e mais digno do seu Senhor. Se perseguiram a mim, certamente perseguirão a vós, dando uma, vamos dizer assim, identificação com Cristo, fazendo-nos dignos dele, porque padecemos como ele padeceu. Aí nós temos vários textos que os professores podem observar por toda a Bíblia: o sofrimento por causa do evangelho. Assim temos primeiramente o texto de Filipenses 1:29, quando está escrito: porque a vós vos foi concedido em relação a Cristo não somente crer nele, como também padecer por ele. Então observe, irmãos, estão vivendo num mundo que o pessoal quer conforto, o evangelho fruto de lucro, o evangelho como sendo incentivo para pessoas crescerem aos olhos do povo na sociedade, terem fama. Ai, 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 não é este o evangelho de Cristo Jesus. A nós cabe crer nele e padecer por ele.
e poderiam colocar outras palavras, né? Como renunciar a algumas coisas ou muitas coisas por causa dele. Precisamos entender isso. Mas, assim como Paulo, em Atos capítulo 5, verso 40, nós temos algo semelhante quando João e Pedro sofrem ameaças, açoites, prisão e etc., por causa de anunciarem Jesus em Jerusalém. Mas a palavra do verso 40 diz: e concordaram com ele, e chamando os apóstolos e tendo-os açoitado, mandaram que não falassem no nome de Jesus, e os deixaram ir. Retiraram-se, pois, da presença do conselho, regozijando-se de terem sido julgados dignos de padecer afronta pelo nome de Jesus. Esta passagem é quando nós temos alguém com alguma sabedoria dizendo lá na reunião do conselho: vamos deixar de mão, porque se isso é de Deus, nós vamos ser achados combatendo contra Deus. E se for coisa de homens, vai se desfazer com o tempo. Já temos experiência de tantos que se levantaram falando que se é alguma coisa e não eram nada. Então, largue de mão de Pedro, largue de mão de João, deixa eles ir embora. Mas às vezes saíam de uma reunião que não tinham nada contra ele, mas saíam feridos com os açoites, além da incomodação, das afrontas, etc. Mas, como que diz aqui? Retiraram-se da presença do conselho, regozijando-se de terem sido julgados dignos de padecer afronta pelo nome de Jesus. Portanto, estejamos atentos a essa realidade. Mas Jesus já tinha dito antes, naquele Sermão do Monte, no início, no capítulo 5, Mateus capítulo 5, verso 10, qual palavra que Jesus disse? Entre outras: bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Então, Paulo preso, Paulo açoitado, Paulo condenado à morte, decapitado, oh maravilha! E na carta de Timóteo ele já está se despedindo, contente, porque cumpriu o seu ministério, né? Combateu o bom combate, acabou a carreira, guardou a fé, e agora? Aquilo que ele pregou vai acontecer na vida dele: a alegria do arrebatamento e a vida com Deus na eternidade. Ainda em outro texto bíblico, Hebreus 11, 26, o escritor de Hebreus faz um convite, um incentivo a todos nós, lembrando do que aconteceu com Moisés. O exemplo é a respeito de Moisés, que, observe, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Ou seja, Moisés, filho da filha de Faraó, outra linguagem que nós colocamos muito no linguajar nosso, herdeiro do trono do Egito, larga tudo isso e vai sofrer a vergonha de ser israelita. Mas o mesmo escritor Hebreus, mais à frente, ele vai dizer: saiamos, pois, para fora do arraial, levando o vitupério de Cristo Jesus. Não é só Moisés, é todos aqueles que quiserem seguir a Cristo, vão levar consigo este vitupério, as afrontas, as ameaças, a oposição deste mundo e daqueles que, dizendo-se de Deus, não são de Deus. Muito bem, outros textos
poderão ser vistos por toda a Bíblia, mostrando esta perseguição sobre os justos, os que são de Deus, desde Abel. Lembremos disso. Mas na continuidade da nossa lição, no segundo tópico nosso, no segundo título, subtítulo da lição, o Evangelho e o mistério de Deus. O Evangelho e o mistério de Deus. Essa palavra mistério é falado várias vezes e sobre diversos aspectos na Bíblia. Aí cada um de nós podemos estar depois colocando esses versos, se assim achar por bem, na exposição da aula, já nas classes, na escola bíblica dominical. Antes de nós passarmos à frente, eu gostaria de ler os versos 26 e 27 do nosso texto bíblico, que é agora concernente a esse subtítulo: o Evangelho e o mistério de Deus. 26. O mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. Qual é o grande mistério? Qual é o grande mistério? Observe bem que é Cristo em nós. Outra palavra que Pedro usa, nós sermos templo de Deus, Deus habitar em nós. É uma palavra de Pedro. E aqui o grande mistério que Paulo colocou resumidamente, qual que é mesmo? É Cristo em vós, esperança da glória. Assim, vamos para a nossa lição, num primeiro parágrafo, quando o material de classe nos diz: anteriormente vimos o louvor do apóstolo a Cristo como a plenitude de todas as coisas, especialmente da igreja, onde ele é a cabeça e os remidos os membros. Agora, essa obra é declarada como um mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações. Pois, embora prenunciados por profecias, sombras e tipos ou figuras, e até mesmo desejado por aqueles que eram iluminados pelo Espírito de Deus, Cristo Jesus só se manifestou na plenitude dos tempos, e a igreja em sua forma universal, agregando judeus e gentios, como consequência da obra consumada no Calvário. Pela palavra mistério, o apóstolo se refere não apenas a algo que esteve oculto e não podia ser compreendido senão quando revelado pelo Espírito aos santos, como ele aqui diz, mas também porque a união entre os remidos e o Senhor Jesus é a expressão mais elevada do propósito de Deus de ser tudo em todos. Aí está. Então observe que também Paulo está colocando o grande mistério, que os colossenses eram chamados para serem como os israelitas na promessa, descendência de Abraão, que na verdade uma nação, povo de Deus em figura, mas agora a realidade, um Israel existe no mundo, que Deus conhece quem faz parte desse Israel de Deus no mundo, e que é composto, a palavra sempre diz nessas quatro expressões, de gente de todos os povos, todas as tribos, todas as nações e todas as línguas. Ou seja, o Evangelho é endereçado a toda a humanidade,
sem acepção nenhuma de pessoas. Quem crer será admitido como sendo povo de Deus e fazendo parte, como disse antes, do corpo de Cristo, ou seja, ter a mesma união, ser um em Cristo. Precisamos entender esse ponto. O que é isso, ser um com Cristo? Ele que é, conforme já vimos em lição anterior, aquele que é o primogênito de toda a criação, aquele que tem em si a plenitude da divindade, aquele por quem tudo existe e por quem tudo subsiste, ou seja, e nós com ele, formando uma unidade. Consideremos bem esses aspectos, são lindos, estas colocações, para termos entendimento para o que Deus nos chama, e às vezes a gente não percebe muito bem, e fica achando difícil resistir às tentações, ou renunciar a coisas pequenas neste mundo, mas o que Deus está preparando para nós é muito grande, e não está longe, é logo ali, porque a nossa vida é como um vapor, passa logo, né? Ou conforme diz o hino, Canaã é logo ali, os céus é logo ali. Então vamos marchar olhando para a frente e não para as dificuldades presentes no deserto. E se quiser olhar no deserto, olha para a nuvem, mostrando a presença de Deus conosco. Muito bem, textos bíblicos, alguns estou colocando, está também colocado no material de classe, mas pode ser acrescido os textos ou novos textos, conforme o querer de cada professor no seu estudo. Mas em Gálatas capítulo 4, verso 4 e 5, diz para nós: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir, resgatar os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Isso também é um mistério, agora revelado. Antes havia um Deus criador e nós criatura, depois um Deus Senhor e nós seus servos, depois um Deus que tem um particular como a nação e nós súditos, cidadãos dessa nação e deste reino sacerdotal. Mas a coisa vai avançando e Jesus diz: amigos, já saiu de servos, e depois filhos de Deus por adoção. O que é filho? O que é filho? É participar da natureza do próprio Deus. Este é o grande mistério, agora colocado em outras palavras. Mas continuando, Efésios capítulo 5, verso 32, grande é este mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Qual é o assunto de Efésios capítulo 5? Em torno, um pouco antes, no contexto desse verso 32, assim como um marido está unido à mulher e são um só, assim Cristo com a multidão, o povo que é o seu povo, formando um corpo em espírito. Observe bem, uma unidade tão íntima, tão própria, tão ligada como o casamento, que hoje em dia parece que não é bem assim, mas irmãos, para quem viveu um tempo passado, o que era, o que significava o casamento, era muito sério, bastante sério. Ou seja, é o que Cristo chama a todos nós para sermos. Ele sendo a cabeça de um corpo e todos a igreja sendo os seus membros. Muito bem, em Coríntios capítulo 5, verso 28, coloquei ainda este texto: e quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, também o mesmo Filho, Jesus, se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus, o Pai,
seja tudo em todos. Assim como falar de uma união, uma unidade em Cristo, agora já avança para uma unidade naquele que é o Criador, o Todo-Poderoso. Observe bem, um passo, segundo passo. Sede um, estai unidos uns aos outros em amor, e unidos assim estareis unidos em mim. Uma unidade, e eu no Pai. Assim como eu e o Pai somos um, nós seríamos acrescidos, unidos a Deus, como sendo uma unidade. Deus seja tudo em todos. Se alguém ainda quer outros versículos, só procurar na Bíblia. Mas lembre-se de Efésios capítulo 4 também. Há um só Deus, há um só batismo, há uma só fé. E quando fala de um só Deus, o qual é por todos, sobre todos e em todos. Aí está a palavra deste grande mistério, que é Cristo em nós, acrescendo agora um conhecimento, e nós em Cristo, uma unidade, e nós em Cristo, e em Cristo um com Deus também. Continuando, passando para um novo parágrafo, nesse subtítulo Evangelho e o Mistério de Deus, Paulo acrescenta que, revelando esse mistério aos gentios, Deus os enriqueceu, porque primeiro tornou conhecida pelo Evangelho a glória da vida eterna entre aqueles que eram completamente alheios e ignorantes quanto às promessas, aos concertos, aos pais, como diz o apóstolo em outro lugar. E então lhes deu a esperança de alcançar esta glória, pois o Evangelho é a boa nova de paz, de reconciliação com aqueles que estavam longe e privados da glória de Deus, trazendo-os para perto e dando-lhes direito à mesma herança, através da graça em Cristo Jesus. Mas tão perto, tão perto, para ser uma unidade em Cristo e Cristo em Deus. Muito bem, temos Efésios capítulo 3, verso 4, que deixamos como texto também outro, de outra carta, onde a expressão é: pelo que Paulo dizia, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas, a saber que os gentios são co-herdeiros e de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho. Aqui, bem claro, Paulo colocando que o grande mistério oculto é que o propósito de Deus não é salvar a descendência de Abraão, não, só Israel carnal, não. Ali estava representado todas as nações, toda a humanidade, todo aquele que crer será salvo, que a promessa diz respeito a vós, a vossos filhos, aos que estão perto, aos que estão longe, a tantos quantos nosso Deus chamar. Esse é o grande mistério. E observe que os judeus eram muito orgulhosos, demais, e até hoje são também, na ideia de que são eles o povo de Deus. Como às vezes no meio do Evangelho tem muita gente que se acha super especial como filho de Deus, mas esquece do tempo que não era, né? E despreza os que hoje não são, mas que amanhã poderão ser filhos de Deus, porque essa é a vontade de Deus. Aí aquela palavra que Paulo coloca de alerta, que nós, por crermos em Cristo, fomos enxertados na oliveira verdadeira. Mas se não permanecermos fiéis, igualmente seremos cortados, como foram cortados os ramos naturais, e outros serão enxertados. Então ninguém tem que se gloriar em si. Se glorie, diz a palavra, glorie-se em Cristo, e esse crucificado por nós. Então, irmãos, essa soberba, esse orgulho
em nós como se fôssemos o especial. Não, o especial é Cristo, e nós somos atingidos pela benignidade dele, assim como ele pode atingir a outros. Então não podemos olhar com orgulho sobre os outros, como se nós melhores e eles piores. Não, olha neles o que nós éramos antes. Assim como fomos beneficiados, eles poderão ser também. E mais do que isso, essa é a vontade de Deus, que quem está em trevas saia das trevas e venha para a luz. Continuando mais um pouco, agora um terceiro subtítulo nesse nosso desenvolvimento da lição. O subtítulo último é: o homem perfeito em Cristo Jesus. Homem perfeito em Cristo Jesus. Para tanto, eu gostaria de ler antes a palavra do verso 28 até o verso 3 do capítulo seguinte. 28: a quem anunciamos, admoestando a todo homem e ensinando a todo homem com toda ou em toda sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Jesus Cristo. E para isso também trabalho, combatendo segundo a sua eficácia, que opera em mim poderosamente, porque quero que saibais quão grande combate tenho por vós e pelos que estão em Laodiceia, e por quantos não viram o meu rosto em carne, para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em amor e enriquecidos da plenitude da inteligência, para conhecimento do mistério, Deus Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Agora outra vez, o grande mistério, Deus Cristo. Grande mistério, aquele que se fez carne, morreu por nós e ao terceiro dia ressuscitou e subiu, estando à direita do Pai nos lugares celestiais. E a ele foi dado todo o poder, toda a glória, toda a honra, tudo que possa existir, para que ao seu nome se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. Então observe bem essas colocações que temos aqui. Esse mistério que volta noutra colocação, mas o assunto principal aqui é nós sendo aperfeiçoados, atingindo a situação de perfeitos pela obra do Evangelho em nós. Portanto, irmãos, há muito mistério ainda acontecendo ao nosso redor. Nós que estamos aqui vivos, porque passaremos ainda para chegar a essa plenitude? Não sabemos, mas vamos estar atentos, que Deus vai continuar operando em nós. Se falta alguma coisa em nós, que nós mesmo às vezes repudiamos, não aceitamos como algo bom em nós, isso vai ter que sair. Como que Deus vai fazer para tirar isso? Não sei. Quem suporta somente água vai ser lavado com água, e quem suporta fogo vai ser lavado com fogo, mas no final vai sair tudo purificado? Vai sair purificado, branqueado, aperfeiçoado ou perfeito, para apresentar-se diante de Deus como parte dele, uma unidade com ele. Assim, estejamos atentos. Tendo lido o texto de 28 até o verso 3, apresentamos o primeiro parágrafo do tópico terceiro: o homem perfeito em Cristo Jesus. Nos versos em apreço, Paulo volta a falar sobre a suficiência de Cristo em tudo o que diz respeito
a salvação e a vida com Deus. De modo semelhante ao início da epístola, ele ressalta que é Cristo Jesus, a esperança da glória, é o que ele tem pregado e anunciado, satisfazendo-se com a sabedoria que nele há. E assim como ele achava plena suficiência na pessoa do Salvador, também procurava que os seus ouvintes buscassem somente em Cristo Jesus sua perfeição, para que apresentemos todo homem perfeito em Jesus Cristo. Consideremos essa expressão à luz do quanto já foi dito sobre plenitude divina e veremos o quanto é necessário o ministério da palavra, pois é através da pregação e do ensino que os cristãos poderão compreender cada vez melhor como submeter todos os aspectos de sua vida ao senhorio de Cristo Jesus. Observe bem que este assunto já foi visto, colocado um pouco antes, lá no início do estudo da carta. Volta de novo, Paulo preocupado para que atingíssemos todo entendimento, atingíssemos, vamos dizer assim, toda compreensão, conhecimento da grandeza que há em Cristo Jesus. Jesus não é aquele que foi crucificado. Muitos só ficam parados nisso, como uma perda, uma derrota. Não. Ele ressuscitou e está sentado à direita do Pai. Então Paulo volta a dizer, nesse particular, para crescermos, sermos enriquecidos da plenitude da inteligência para conhecimento do mistério, o mistério, e que há várias palavras para explicar, conforme já temos colocado anteriormente. Mas indo à frente, num segundo parágrafo desse tópico terceiro, o homem perfeito em Cristo Jesus, o apóstolo aqui se expressa em termos semelhantes à sua petição inicial pelos colossenses, quer que, além de consolados e unidos em amor, sejam enriquecidos da plenitude da inteligência, que conheçam o mistério de Deus Cristo. O foco desta expressão é Cristo, pois nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Mas o fato de ter sido desvendado não significa que possa ser compreendido de pronto na sua totalidade, seja em seus termos mais simples e básicos, seja nas suas definições mais complexas. O Evangelho é sabedoria e ciência de Deus, que só pode ser entendida, aceita e crida no coração pela iluminação do Espírito Santo. Contudo, muitos séculos antes de Paulo, o sábio Salomão já havia falado com respeito a essa mesma sabedoria, agora encarnada na pessoa do Filho de Deus, que ela deve ser buscada como tesouro, comprada e não vendida, e buscada de madrugada, o que implica nossa sincera e assídua dedicação a esse propósito. Então observe esse particular de Paulo outra vez, quer que entendamos, que compreendamos isso. E aí está o Evangelho sendo anunciado, pregado várias vezes, e nesse dia a dia nosso e pela palavra já vamos aprendendo e avançando. Pode ser que alguém alcance rápido isso, mas muitas vezes, quantos de nós estamos crescendo pouco a pouco? Um dia éramos crianças no Evangelho, precisávamos de leitinho, mas agora as coisas já vão com o tempo sendo diferenciadas. Vem alimento mais sólido, alimento mais pesado, aí pode se suportar mais aflições, mais perseguições e etc., que já está adulto. E nesse crescimento
E nesse fato de dizer adulto, quer dizer, está mais ciente, mais avançado, mais aperfeiçoados em Cristo Jesus, ou atingindo no nosso viver algo próprio daquilo que Deus espera em nós. Se Paulo chegou a dizer: sede meus imitadores como eu sou de Cristo, no outro lugar também diz: sede imitadores de Deus como filhos amados. Então, a hora ele coloca-se como modelo para ser atingido, depois ele sai fora e fala: agora avança mais um pouquinho, que tem ainda Cristo Jesus para ser atingido. Mas nesse ponto estamos perfeitos em Cristo Jesus. Então, irmãos, não olhe no espelho para ver a sua perfeição, não. Coloque-se diante de Deus e peça a Deus para falar que ponto a gente está e o que nós ainda precisamos ceder a Ele ou deixá-lo trabalhar em nós para que a perfeição se complete mais e mais, porque a operação é dele. Nós temos que nos colocar em suas mãos como barro na mão do oleiro. É como roupa suja, talvez não esteja tão suja, mas na mão do lavandeiro, ou como ouro que está refinado, mas talvez não esteja tão refinado, e ele vai refinar 7 vezes para nós sermos de fato perfeitos. Com respeito a Cristo Jesus, sabedoria de Deus, poder de Deus, nós temos Salomão falando já no passado em figura, quando dizia da sabedoria. Aqui colocamos essas palavras, Provérbios 2, capítulo 2, verso 3 a 5: e se clamares por entendimento e por inteligência alçares a tua voz, se como a prata a buscares e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Essa é a palavra de Paulo. Paulo não perdoa, Salomão, séculos, milênios antes. Depois vem Paulo falando Cristo Jesus, sabedoria de Deus, poder de Deus, e depois Tiago, o apóstolo, vai complementar. Se alguém acha que não tem sabedoria, peça, não duvidando, e Deus certamente dará esta sabedoria. Em Coríntios capítulo 1, na primeira carta, no verso 24, dentro de um contexto todo sobre este assunto, nós temos esse verso que diz: mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Isso quando Paulo argumentava contra judeus e contra gregos que queriam saber de sinais e de ciência, de lógica, mas nada. É Cristo Jesus, que é loucura para uns, escândalo para outros, mas é sabedoria de Deus, poder de Deus. E Provérbios 23, outra expressão: compra a verdade, não há vendas, sim a sabedoria e a disciplina e a prudência. Compra e não vendas. Aí vem a parábola de Jesus, que o reino dos céus é semelhante a um tesouro que foi achado no campo. Quem achou? Vai e vende tudo que tem para comprar o terreno onde está o tesouro. Aí sim nós temos que esforçar no máximo para termos esse tesouro, que é Cristo Jesus, que é sabedoria de Deus, poder de Deus, um mistério oculto, mas agora revelado. Mistério esse que pode ser ainda mais aberto se nós não formos negligentes e procurarmos alcançar mais entendimento. Continuando, terminando o nosso propósito, dentro do nosso esboço, na nossa conclusão, só relembrar: ser participante do Evangelho
É um grande privilégio, pois é o próprio Filho de Deus que nos uniu a si mesmo para fazermos parte do seu corpo e herdeiros da sua glória. Procuremos conhecer melhor nosso Senhor em tudo quanto Ele nos revelou a seu respeito, para que assim sejamos sábios e inteligentes e possamos sempre agradá-lo e então desfrutar de verdadeira paz e felicidade. Paz e felicidade em qualquer situação em que estejamos, por mais adversa que seja, tendo paz com Deus. Observe bem, podemos ter paz em qualquer situação que nos vem, sendo açoitados, sendo presos, sendo levados para a morte, mas em paz e até alegres, porque vamos estar morrendo pela causa de Cristo. Que Deus dê graça aos cristãos que são mortos por esse mundo todo, em especial no Oriente, que eles vão para a morte, mas se estão sendo levados porque são fiéis a Cristo, que vão com alegria, com paz nos seus corações. E assim nossa lição se desenvolveu nesses tópicos já apresentados: a glória de sofrer pelo Evangelho, o Evangelho e o mistério de Deus, o homem perfeito em Cristo Jesus. E o nosso texto áureo, verso 27, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. Essa é a nossa lição 4, o mistério do Evangelho, no nosso estudo da carta aos Colossenses. E que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Amém. Todo dia, toda hora, muito mais prazer em ouvir. Radionet Grata Nova. Web Rádio, a qualidade que faz a diferença, cada vez mais necessária. Rede Grata Nova de Evangelização. Acesse nosso site www.horadadecisão.com.br. Hora da Decisão, tudo junto, sem acento.